Queridos, a paz do Senhor, tá? Estamos aqui em mais um comentário, da Escola Bíblica Dominical e vamos ser um evangelizador pela internet, tá? Se for bom essa aula para você, indique, passa para outro irmão, porque ainda, preste atenção, nós temos essa liberdade ainda, Nós sabemos que um dia essa porta da liberdade da internet ela vai se fechar, porque tudo vai ser controlado, num tempo aí próximo pelo anticristo e pelo sistema, que vem vindo aí. Mas nós sabemos que o Espírito Santo está nos ajudando agora a evangelizar e a fortalecer-nos espiritualmente. Vamos criar raiz com essa aula? Então vamos. Deus abençoe a sua vida, professores, alunos. Talvez você está me vendo pela primeira vez. Nós vamos estar comentando a lição de número 7, a queda do ser humano. O textual está inserido aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12. A verdade prática, ela nos diz, ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Então, o primeiro Adão trouxe a separação, mas o segundo Adão ligou-nos, de volta a Deus. Por isso que Jesus, quando estava aqui, ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus é aquele elo, foi cortado por Adão e Jesus ligou nós de novo à presença de Deus, à presença do Pai. Amém? Por isso que ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. E a leitura bíblica, inserida assim em classe, está aqui no livro de Gênesis, também capítulo 1, versículo 7. Eu quero que você tome ponto em uma situação desses versículos. Eva foi enganada, tá bom? Eu sei que você concorda comigo. Nós observamos aqui o texto, vemos ela foi enganada, mas Adão estava consciente, tá? Eva não, Adão estava, tá? Um exemplo, da onde que você pegou esse fruto? Será que ele não sabia, que aquele fruto era diferente dos demais? E ele também olhava, aquela árvore também, todo dia ele sabia, que aquele fruto era daquela árvore. Então ele estava consciente, tá? É um ponto que você pode tomar aí na sala de aula também. A introdução, estudaremos hoje o capítulo mais trágico da história, a queda do ser humano. Inicialmente examinaremos o livre-arbítrio e as suas implicações na experiência humana. Então, nós vamos analisar muito esse livre-arbítrio, tá? É um dos pontos aqui, todos são observados, mas é um ponto de se entender, porque se Deus sabia de tudo, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, por quê? Que o ser humano caiu? Tem essa pergunta que fica aí entre muitas pessoas que não entendem ainda isso, e nós, através dessa aula, nós vamos procurar responder isso. O livre-arbítrio do ser humano é o tópico de número primeiro. Nesse tópico definiremos o livre-arbítrio e em seguida veremos o seu relacionamento com a soberania divina. Número 1 do livre-arbítrio. É um dom que recebemos de Deus. Você tem que analisar isso. Presta atenção aqui. O livre-arbítrio é um dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente, presta atenção, escolher o quê? Entre o bem e o mal. Então nós analisamos lá Deuteronômios capítulo 38, que Deus ali falando através de Moisés, ele falou: na tua frente tem bênção e tem maldição, escolhe pois a vida, para que, sabe, ali Deus dá um toque, mas Deus não empurra o ser humano, entende? Ele tem bênção e maldição na frente, mas Deus fala: escolhe pois, esse escolhe é livre-arbítrio. Vemos também lá no livro de Josué, capítulo 24, quando Josué ele diz aquela palavra: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, livre-arbítrio. Também observamos lá em 1 Reis 18, que o profeta Elias, lá quando ele desafia lá os profetas de Baal, ele menciona
né, versículo 21, por que cochiçar entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, segui, se é Baal, segui. Então ele está colocando ali também o livre-arbítrio na frente das pessoas. E Hebreus capítulo 4, versículo 7 também, né, é para ser analisado. E muitas outras situações, né, na Bíblia Sagrada. Sem o livre-arbítrio não seríamos o que hoje somos. O que nós somos hoje? Seres autônomos. Então, sem o livre-arbítrio, nós seríamos o quê? Controlado. Deus não fez os anjos, Deus não fez nenhuma criatura para ser controlado. Por que os anjos caíram? Nós vamos ver isso nessa lição também, por causa do livre-arbítrio. Então Jesus lá na frente, João 4, ele disse para aquela mulher samaritana que os verdadeiros adoradores, né, ele adora ao Pai em espírito e em verdade, se quiser. Né? Uma vez uma pessoa, né, mencionou, Deus fez o ser humano para adorar. Não, porque nós temos esse livre-arbítrio. E não é todo dia, na realidade, que nós estamos lá adorando, apesar que temos que adorar a Deus todo dia. E tem muitas pessoas que não adoram todo dia. Mas se eu te fazer uma pergunta, os que não adoram a Deus, não lembram dele assim todo dia, Deus deixa de ser Deus? Então, Deus não fez o ser humano para adorar, senão ele tirava-se do ser humano o livre-arbítrio. Amém? Deus abençoa a sua vida, né? Número 2, a soberania divina, aqui do tópico 1. O que é isso, né? É o direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a criação. Então tem vários exemplos aqui, Êxodo capítulo 9, 29, Deuteronômios 10, 14, Salmo 135, 6, portanto o Senhor age como lhe aprove. Então, por quê? Porque ele é soberano, né? Lembra que ele disse lá para Jeremias 18, olha, Jeremias, desce à casa do oleiro. Ele quer dizer, vocês, nós, né, somos o quê? O barro na mão de Deus. Não nos cabe, na realidade, questionar a soberania de Deus. Porque ele é Deus, ele é Senhor, tá? E ele vai finalizar aqui, né? O que ele faz agora, só veremos a compreender mais tarde. Então, não adianta nós tentarmos entender. Isso está registrado lá em João, capítulo 13, né, versículo 7. Tem muitas coisas que acontecem hoje, talvez está acontecendo com você, você não entende isso que está acontecendo, mas Deus sabe, Deus está dirigindo, tá? A sua vida e a nossa vida. Então, o que é isso? É a soberania dele, nós não devemos questionar. A responsabilidade humana entre o livre-arbítrio e a soberania divina encontra-se o quê? A nossa responsabilidade, né? Jeremias 35, 13. Então eu e você, nós temos a nossa responsabilidade. Deus permite-nos o direito de obedecer-lhe ou não os seus mandamentos, né? Então isso quer dizer, tem os mandamentos, né? Tem o caminho, só que Deus, ele não decide por nós. Por quê? Deus, ele respeita o livre-arbítrio, né, que eu e você nós temos, tá? E nós vamos analisar aqui o tópico de número 2, né? A queda é um evento histórico e literal. Amém? Então, o síntese desse tópico primeiro nós vamos ler agora, né? Entre o livre-arbítrio e a soberania divina encontra-se a nossa responsabilidade humana. E número 2, a queda é um evento histórico e, né, literal. Né? A apostasia de Adão e Eva deu-se a consequência do conflito, né, entre o livre-arbítrio humano e a soberania divina. Ao número 1, a possibilidade da queda. Em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, preste atenção nisso, permitindo-lhes o direito de obedecer ou não. Por quê? Porque eles eram livres, tá?
as consequências do ato, né, a morte espiritual e em seguida a morte física. Nós sabemos que mesmo depois que Adão, assim, aconteceu que Adão viveu 930 anos, mas o corpo, né, a morte física, ele teve que enfrentar. E também a consequência maior, eu digo que não é nem a morte física, é a morte espiritual. Tá? Porque a consequência maior, a que é mais triste para Deus é hoje ele observar a humanidade morrendo, né, espiritualmente. A tecnologia sim, né, trouxe várias coisas para o ser humano, mas eu estou vendo o ser humano afastado de Deus, o ser humano com mais depressão e o ser humano morrendo mais cedo com toda essa tecnologia. Deveria, né, não acontecer isso, mas é o que nós estamos observando nos tempos atuais. 2. A realidade da tentação. Ao ser tentado pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás e a possibilidade de o homem vir a ser um Deus. Vocês lembram, né? Vocês vão ser Deus. Olha, então o diabo ele trouxe essa possibilidade do ser humano ser Deus. E o ser humano, pelo livre-arbítrio, falou, puxa, é uma coisa boa, né? Nós, em vez de receber as instruções de Deus, né, a gente ser Deus também, igual ele. Tá vendo, irmãos? Que todos estão em falha ali, né? Principalmente, né, eles analisaram que eles poderiam também, né, ser Deus. Isso quer dizer, se eu sou Deus, eu não preciso de Deus. Olha, esse ponto é importante, né, para você trazer também em classe, tá? A realidade da tentação. Então nós observamos, né, nessa realidade que, tendo em vista a representatividade de Adão, né, foi ele responsabilizado pela entrada do pecado no mundo. Romanos 5,12. Lembra? Eva foi, né, enganada, mas Adão ele estava consciente de onde que era aquele fruto, tá? Só para lembrar, tá? Número 3 do tópico 2, a história da queda. A narrativa da queda do ser humano tem de ser acolhida de forma literal, pois no livro de Gênesis, presta atenção, não é uma coleção de parábolas ou mitológicas, como muitos dizem. Isso aí é mitologia. Não. É um relato histórico e confiável. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Romanos capítulo 15, versículo 4. E tratemos com temor e tremor a Bíblia Sagrada. Então, o que as pessoas pensam e dizem é uma coisa, e o que a Bíblia Sagrada diz é outra. Então nós não podemos ser enganados com essas mitologias, né, de pessoas que pensam. Eu pensar é uma coisa, você pensar é outra, mas né, nós temos que ver o relato bíblico que está escrito na Bíblia Sagrada. Tá? Número 3, estamos finalizando, tá? A consequência da queda de Adão. As consequências. A consequência do pecado, primeiro, ele perdeu a comunhão com Deus, né? E a transmissão do pecado e as rejeições subsequentes e a enfermidade da terra e finalmente a morte física. Tudo isso, né, aconteceu quando o ser humano caiu. Até a terra, os animais todos foram afetados, consequência, né, da queda, tá? A consequência do pecado. Ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe a onisciência divina. Tá? Ele prometeu a onisciência divina, nós observamos sobre isso, mas que os nossos pais herdaram foi o que? A consciência pecaminosa geradora de obras mortas. Tá? Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6, nós observamos isso. Tito 1,15, Hebreus 9,14. O pecado leva-nos, preste atenção, a perder o brilho do rosto e o vigor físico. Salmo 31,10 e 32,
3. Por isso o homem precisa nascer da água e do Espírito, João 3:5. Então, por isso que quando Nicodemos, chegou para Jesus, como pode ser um homem, velho nascer de novo? E Jesus fala, olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver ou entrar no reino de Deus. É necessário, é nascer de novo. Então, João 3, nós observamos, ali os pontos para um ser humano nascer de novo. Isso é, religar o elo entre nós e Deus, é Jesus no meio. Só através de Jesus, esse elo que foi perdido, ele pode ser ligado. A perda da comunhão com Deus. Em consequência do seu pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus e não poderiam mais viver no jardim do Éden, onde diariamente conversavam com o Senhor. Gênesis 3:8. Então, a perda maior não foi foi sair do jardim, porque Deus naquele tempo, preste atenção, ele manifestava só dentro do jardim. Não é que não podia, ele, se quiser, ele manifesta em qualquer lugar. Mas Deus, naquele tempo, ele escolheu somente o jardim para manifestar, para descer e dialogar com o ser humano. Então, a perda maior foi esse elo, esse elo de comunicação. Mas apesar de haverem ofendido a Deus, e continuaram a ser alvo do seu imenso, eterno e infinito amor. Por quê? João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que nós observamos aí em João 3,16? Deus só não fala de amor, Deus ele praticou o amor, porque tem muitas pessoas hoje que fala de amor, mas não praticam o amor. Falar é uma coisa, praticar é outra, Então nós vamos observar aqui número 3, a transmissão do pecado à espécie humana. Sendo Adão, o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar todos os seres humanos, Romanos capítulo 3, 23. Aquilo que chamamos de pecado o quê? Original, contaminou universalmente a humanidade. Até mesmo os recém-nascidos já traz consigo essa semente do pecado. Tá? Então lá no Salmo 51, 5, Deus deu uma revelação ali para Davi, e Davi escreveu isso: em iniquidade fui formado, assim dentro, em iniquidade, ainda dentro da barriga da mãe, em iniquidade fui formado, e depois que ele nasce, e em pecado concebeu a minha mãe. Então a criança também, ela já nasce, com um pecado dentro dela, só que antes dela se tornar adulta, esse pecado ainda não se manifestou. E se caso acontecer uma morte de uma criança, como esse pecado ainda não foi manifestado, essa criança ela vai para o céu, tá? Mas quando acontece em uma certa idade, a gente observa que o pecado está dentro do ser humano, ele começa já a ir tudo para o lado errado primeiro, Então, por que é isso? Porque já nasce, com esse pecado dentro das pessoas. Muitas crianças, são recolhidas por Deus na fase da inocência, e apesar da iniquidade dos pais, tá? Entre os que morreram, nós sem a experiência do pecado. Então muitas pessoas, nós acabamos de mencionar, criança, ele tá o pecado dentro dela, mas ele não teve ainda a experiência do pecado, e Deus ele entende isso como inocente. Então todas as crianças que morrem, parte para o Senhor, vai direto para a eternidade no céu, tá? Porque não teve ainda a experiência do pecado. Número 4, estamos finalizando a enfermidade da terra. Por causa do pecado, Adão e até a própria terra adoeceu. Então nós observamos que a terra também, hoje ela está
né, sobre o pecado também. E nós observamos lá no livro do profeta Isaías, o capítulo 11 e o capítulo 35, nós vamos observar que a restauração, né, do ser humano, vai haver pessoas mais doentes, né, e vai ser a restauração dos animais, principalmente Isaías capítulo 11, né, porque até os animais eles estão alguns, né, com a personalidade caída. Então nós vamos ver lá em Isaías 11 que o leão, né, e o urso vai comer capim como as vacas comem hoje. Então eles vão voltar no seu ponto original, porque eles não eram, na realidade, carnívoro. Essa restauração só vai acontecer no milênio, quando Jesus vir com a igreja, né, e vai restaurar a terra e vai voltar da terra no que era antes da queda. Tá? Deus abençoa a morte física. Número 5. O homem não foi criado para experimentar a morte física. Você sabia disso? Tá? Nesse sentido, podemos dizer que fomos criados imortalizáveis e com a possibilidade de viver infinitamente. Não somente a eternidade, mas de igual modo a imortalidade achavam-se no ser humano. Então, o ser humano ele já tinha a imortalidade dentro dele. A morte é a mais triste consequência do pecado. Mencionamos isso, né? Romanos 3:23. Todavia, a pior morte de alguém pode experimentar é a separação eterna de Deus. Porque lá em Apocalipse capítulo 2, 11 e 26, que é a segunda morte, tá? Então, a segunda morte é a separação, né, do ser humano de Deus. Essa é a consequência maior. Quando nós, os que já recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a morte não terá efeito, porque Ele é a ressurreição, né, e a vida. Né? Então, está registrado no livro de João, Evangelho 11 e versículo 25. Vamos finalizar o síntese desse tópico, né? As consequências do pecado foram consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus e a transmissão do pecado às gerações subsequentes, a enfermidade da terra e finalmente a morte física. E lá no livro de Apocalipse capítulo 20, versículo 5, né, depois do milênio, né, vai acontecer a ressurreição dos ímpios também, tá? Então nós observamos, né, que vai haver duas ressurreições. A primeira ressurreição é para os salvos, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas e os ímpios? Vai ter ressurreição para eles? Então isso nós vemos, né, lá no livro de Apocalipse, né, que eles vão enfrentar o grande trono branco. Essa ressurreição dos ímpios vai acontecer quando e que tempo? Depois do milênio. Depois do milênio vai haver o grande trono branco, né? E as pessoas, né, que estão hoje no lugar inferior, a Hades, Seol, né? Aqueles que não obedeceram a Deus, que estão morrendo hoje, desde Caim até hoje, um dia eles vão ser ressuscitados para enfrentar o grande trono branco. E aqueles que aceitaram Jesus, não. Olha o Apocalipse 26, vou encerrando, né, com isso aqui. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Tá? Então nós vemos, né, que Jesus ele veio como cordeiro, mas um dia, né, quando ele vir voltar com a igreja, depois do arrebatamento, ele vai vir como rei, né, para reinar aqui por 1000 anos sobre a terra e restaurar toda a terra. E a igreja, Jesus vem como a igreja, né? Nesse tempo, a igreja já está junta, já está casado. Observe, nós somos o corpo e Jesus é o cabeça. Louvado é o nome do Senhor. Vamos concluir, irmãos? Vamos concluir. Né? 2 fatos que marcam a doutrina do homem
nas Sagradas Escrituras. Primeiro, a criação e a queda, né? À primeira vista, né, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. E, no entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer, né, fato. Ele não é um ser reativo, nem vive com impulsos, né? Nenhum processo, quer nos céus ou na terra, jamais o pegou de surpresa, né? A fim de sanear o pecado, né, do homem. Deus, em sua presciência, já havia separado, né, o imaculado Cordeiro desde a fundação do mundo para redimir-nos de todos os pecados. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Né? O Cordeiro já estava preparado na eternidade antes de Deus fazer tudo. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo comentário. Até mais. Tchau.